estamos nos aproximando cada minuto desses dias da grande tribulação. Jesus ele fala grande tribulação porque é uma perseguição contra os cristãos, contra os verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Não é contra a todos, é contra aos verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Eu já tenho questionado diversas vezes de alguns professores de teologia aonde é que está escrito nas Escrituras a segunda vinda de Jesus, se a igreja não passará pela tribulação. Não, mas irmão, mas no hebraico, mas no grego, na língua não sei de quem, não, mas irmão, eu quero que você me diga pelas Escrituras. A Bíblia fala da segunda vinda de Jesus. Qual foi a primeira que ele já veio? Foi da sua vida. Se fez gente, se fez carne, habitou entre a humanidade, cresceu, anunciou o reino dos céus e sua justiça, foi massacrado, foi humilhado, foi chicoteado, bofeteado, cuspido, apregoado em uma cruz, levantado em um monte, para que todos que passassem vissem, e foi para o céu. A Bíblia diz que ele ressuscitou e foi para o céu. E ele voltará pela segunda vez. E essa segunda vez, a Bíblia relata bem claro que é arrebatar os seus escolhidos. Mas a teologia, a faculdade teológica, tem botado na cabeça dos cristãos que haverá uma terceira oportunidade. Após a igreja subir, a tribulação começa, os irmãos vão sofrer, os irmãos vão penar, vão se render, vão morrer para ser salvos. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso não existe. Isso não existe. Isso é coisa da cabeça teológica dos professores. Biblicamente isso não tem resposta. Quando Jesus pede que a igreja se prepare, quando Jesus pede que a igreja vigie, que a igreja tome cuidado, porque o homem do pecado vai se levantar, vai perseguir, é porque a igreja está aqui. Glória a Deus. E no texto que eu li essa noite aqui, eu quero apenas ficar em 2 versículos aqui. Glória a Deus. Do capítulo 24, e os versículos que nós lemos do 15 ao 27. Eu quero ficar apenas em 2 versículos aqui. Versículo 22, que diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e enganarão e farão tão grandes sinais e prodígios, se possível, foram enganaria até os escolhidos. Já está existindo isso. Glória a Deus. Já está existindo. Preste bem atenção. Na segunda carta, após escrever o apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, ele nos ensina o seguinte, o apóstolo Paulo: irmãos, de maneira nenhuma vos engane, que não, olha o texto como é que diz, que não
parecendo ser Deus. O que me preocupa e tem me ficado preocupado é que a igreja, ela está se esquecendo dos ensinamentos que Jesus ensinou. A igreja está achando que o homem do pecado é o pecador, é o ímpio. Não se engane, o homem do pecado sempre estará dentro da igreja. O homem do pecado vai parecer ser uma pessoa religiosa. Vai parecer ser uma pessoa amplamente amador do Evangelho. Para que ele ganhe a confiança das lideranças e dos crentes. E nós estamos vendo isso hoje bem claro. Interessante que a igreja parece que está voltando no passado, em que o povo não tinha direito de ler as Escrituras. Até o dia em que o Evangelho chegou, os crentes começaram a ouvir, começaram a ler e começaram a entender as Escrituras sagradas. Glória a Deus. E quando Jesus nos ensina que nós tomamos cuidado, porque vai surgir falsos profetas. Glória a Deus, aleluia. Interessante, Roberto, é que o falso profeta, ele tem uma facilidade de enganar, aleluia, de uma maneira que a gente fica assim sem acreditar como é que o povo gosta de serem enganados. Glória a Deus. Como o povo gosta de serem enganados. Glória a Deus. Aleluia. Porque o homem do pecado, o homem que é ímpio, ele já vive no pecado. Mas o homem, o anticristo, ele vai parecer ser também religioso. Ele vai parecer também ser o defensor da Bíblia. Ele vai parecer também ser o defensor da religião. Igreja, tome cuidado, não se engane. Não se engane, o homem do pecado vai se filtrar dentro das igrejas. Porque se nós passarmos a entender e a ouvir o que Jesus ensinou, o verdadeiro homem de Deus, ele não quer a aniquilação do seu inimigo. Aleluia, Ele quer que você sofra. Preste atenção, quem hoje está crescendo no meio dos evangélicos, quem está tendo uma força grande no meio dos evangélicos, são justamente aqueles que vão apoiar o homem do pecado. aleluia. Glória a Deus. Parece ser estranho isso, mas se a gente prestar atenção, quem está crescendo no meio cristão são aqueles que estão apoiando o homem que vai se levantar, o homem do pecado. Glória a Deus. Mas como é que vai ser isso? Se você prestar atenção nos ensinamentos de Jesus, quem vive com Deus, quem anda com Deus, ele mata a fome do necessitado. Aleluia. Quem anda com Deus, quem anda com Jesus, ele dá vestimenta quem está nu. Ele mata a fome quem está com fome. Glória a Tem Deus. preocupação. Glória a Deus. Quem tem um temor divino, ele age de uma forma diferente. Glória a Deus. Mas olha o que parece ser, Roberto. Os falsos sacerdotes, os falsos profetas, eles são a favor que seja aniquilado o seu inimigo, sim ou não? Que nós estamos vendo hoje, lá próximo lá de Israel. Com que Israel está tendo a força hoje de não vamos destruir o inimigo? Aonde foi que Jesus mandou você destruir o seu inimigo? Glória a Deus. Mas quando alguém defende que é contra, isso aí é desse de quê?
Bíblia diz, Jesus nos ensinou que nós devemos andar ao lado do nosso inimigo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Sabe o que ele ensinou? Disse: olha, se tu vai no caminho com o teu inimigo, reconcilia-te com ele quando está aí no caminho. Porque se ele te bater, se o teu inimigo te bater, tu não anda face a ele. Mas o homem do pecado hoje, ele pensa diferente. Aleluia. O homem do pecado hoje, ele quer aniquilar o seu inimigo, com uma desculpa que ele é justo, com uma desculpa que ele é justo, mas justo para destruir, para matar, para destruir nações. Aleluia. Para tirar as pessoas do seu amparo residencial, destruir com bombas e canhões. Glória a Deus. Isso é ser um homem justo. Deus de misericórdia. Glória a Deus. Interessante que eu fico olhando como é que a igreja está se perdendo hoje tão facilmente. Como a igreja está sendo enganada facilmente nos nossos dias. Por pessoas que se dizem amantes da religião. Olha o comportamento, olha como eles agem, olha como eles querem agir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque quem é de Deus não planeja o fim de vida de ninguém. Quem é de Deus não tem ódio por ninguém. Essas pessoas que estão aí sempre lutando dentro das congregações, eles têm um ódio que acaba nem Jesus Cristo consiga tirar. Por quê? Porque Jesus não entra na casa de ninguém forçado. Quando ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Glória a Deus. Olha como é que Jesus age. Jesus não bate no pé e derruba a porta para entrar. Não, ele quer que você abra. Aleluia. E tem pessoas se fingindo ser religioso para ganhar o crédito dos cristãos. E não se engane que essa força vai conseguir. Sabe por quê? Porque a palavra vai se cumprir. Aleluia. Não se engane que essa força do homem do pecado, ela vai conseguir. Por quê, irmão? Porque vai ter que se cumprir a palavra. Aleluia. Enquanto Jesus disse que até os escolhidos serão enganados, aí Jesus diz: mas por causa dos santos, por causa dos escolhidos, eu vou abreviar assim aqui. Sabe por que ele disse? Jesus disse: se demorasse mais um pouco, se demorar mais um pouco, todos se perderão. Aleluia, Jesus. Todos se perderão. Veja a força que a igreja tem hoje. Glória a Deus. Olha a força que a igreja hoje ela tem. Aleluia. Perderam. Perderam o dom. Perderam a graça. Porque estão em busca de homens, de falsos profetas, de falsas promessas. De falsas promessas dizendo que vai defender a igreja. Não se engane com isso, não, igreja. Pelo amor de Deus, quem defende a igreja se chama Jesus Cristo. Se nós não estivermos debaixo da sombra do Onipotente, nós estamos todos perdidos. Porque o homem, pelo poder, ele faz qualquer coisa. O homem, pelo poder, ele faz qualquer coisa. Ele desconhece você que apoiou. Ele desconhece você que conseguiu colocar ele lá no trono. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando ele chegar no trono, quando ele se sentar, ele vai parecer ser Deus. E quando Jesus diz aqui no texto: eita Jesus, glória a Deus. Ele diz: olha, nunca houve e nem haverá, desde o princípio do mundo, uma tribulação como essa. Glória a Deus. Aí ele diz: ó, se você estiver na cidade, fuja para os montes. Se
estiver sobre o telhado da casa, não desça a tirar nada. O que Jesus está dizendo? O que Jesus está dizendo para nós? Esqueça tudo para trás. Deixe tudo para trás. Mas fuja do homem e do pecado. Glória a Deus. Quando nós olhamos, nós estamos vendo hoje, e as coisas estão cada vez mais se aproximando. Quando nós olhamos na cidade, as cidades estão cheias de câmera, gente. Em cada esquina tem câmera para nos vigiar. Em cada esquina da cidade nós temos uma câmera para nos vigiar 24 horas. Aleluia. Mas as pessoas que mais não têm mais entendimento espiritual dizem, não, mas é para prender os fugitivos da justiça. Mas você está esquecendo o que Jesus falou, não está? Está se esquecendo o que ele disse, não foi? Que o homem do pecado vai se levantar e vai perseguir a todos aqueles que de Deus, né? Você está se esquecendo? Glória a Deus. Que a visão que teve o profeta Daniel, olha, quando a Bíblia fala de Daniel, tem pessoas que, eu gosto de comentar esse assunto, tem pessoas que, vamos fazer o jejum de Daniel. Sem saber nem sequer o que significou o jejum de Daniel. Vamos fazer 21 dias de jejum de Daniel. Glória a Deus. Por que Daniel passou 21 dias? A visão que ele teve era pesada. A visão que Daniel teve foi tão preocupante. Aleluia. Ele teve uma visão tão preocupante que deixou perturbado de uma forma tão grande que ele disse, eu vou perguntar a Deus. E quando ele não me respondeu o que quer dizer isso, eu não quero a comida, não quero bebida, enquanto ele não me responder. E diz a Bíblia que ele se pôs de joelho, e no mesmo dia Deus mandou a resposta. O que é isso? 20? Mesmo dia? E Daniel ficou lá 21 dias de joelho. Mas diz a Bíblia que quando o anjo trouxe a resposta para Daniel, o príncipe das trevas, a quem nós devemos guerrear contra ele, olha o que o apóstolo Paulo ensina, que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra os principados dos lugares celestiais. Diz a Bíblia que quando o anjo veio trazer a resposta a Daniel, o príncipe das trevas guerreou com ele. Durante os 21 dias, ele querendo descer e o príncipe da terra não deixava. Mas quando desceu o anjo Miguel, ou foi o Gabriel, se não me engano, você quer os dois maiores no céu, Miguel e Gabriel. Quando desceu o outro, aí o diabo teve que sair. Aí o diabo teve que sair e a resposta teve que chegar a Daniel. E quando desceram os dois anjos, os dois vieram. Ele não só veio só livrar o anjo lá, não. A Bíblia diz que os dois vieram, desceram até Daniel. Diz Daniel, quando Daniel viu aqueles dois homens do outro lado do rio, que se foi, eles que faltou força nas minhas pernas, e eu caí como morto. Glória a Deus. E os anjos vão chegar e disseram, Daniel, te levanta-te. Porque viemos trazer a resposta para que desde o dia que você se pôs de joelho, aleluia, Deus mandou naquele mesmo dia mais um príncipe das trevas guerreou comigo, até que o anjo veio me ajudar, e por isso que agora nós chegando, depois de 21 dias, a guerra, aleluia, a guerra acima dos nossos olhos, ela é tremenda, aleluia, a guerra acima daquilo que nós não podemos alcançar, não podemos ver, ela é muito grande. Glória a Deus, quem sabe você tem pedido a resposta a Deus, e Deus aí, ela ainda não chegou, porque os príncipes da terra estão impedindo ela chegar, aleluia. Mas você, se você se orientar, se você ficar atento à palavra de Deus, você vai ver que são batalhas espirituais que você não pode desistir. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aí Daniel, aí o anjo começa a revelar a Daniel o que ia vir, Roberto. Começa a falar de 4 reis. Olha, Daniel, tem 4 reis que um se unirá ao outro, e depois o outro tomará o poder do outro, e depois o outro
sobre as forças, os poderes terrenos. Glória a Deus, que vão se levantar de uma maneira tão grande que a igreja está se esquecendo disso. A igreja está se esquecendo disso porque esse homem vai se infiltrar dentro das igrejas do mundo inteiro. Glória a Deus. Quando eu disse aqui, por causa dos santos, eu vou pregar esse dia, quem está dizendo aqui é Jesus. Porque a igreja será enganada facilmente, a igreja está sendo enganada facilmente. Glória a Deus. Vejamos que a igreja hoje está abraçando no mundo. Qual o poder que a igreja tem hoje? Zero. Porque estão abraçando o homem. E entre esses homens vai se levantar o homem do pecado. Igreja, pelo amor de Deus, não pense que o homem do pecado é o pecador que vive lá no pecado. Não se engane com isso, ele está dentro das igrejas. O apóstolo Paulo disse: irmãos, não vos engane, que ele vai parecer ser Deus. Está dizendo isso, é a Bíblia. Mas irmão, aquele ali é do diabo, aquela ali é do capeta. Não se engane não, igreja, que ele vai estar dentro, perto de você, do seu lado, lhe enganando. Vai estar do seu lado, lhe enganando. E você achando que é um homem, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, traindo o seu princípio bíblico, o seu amor que Jesus nos ensinou, para que você amasse o seu próximo. O texto para encerrar nessa noite, qual foi o texto que Roberto leu essa noite? Preste atenção. O que foi que Jesus disse? O homem vai perguntar a Jesus, né? Quem farei para a da vida eterna? Eita, glória a Deus. Jesus faz uma comparação, menino, que se você for olhar, disse: olha, mas como é que é isso? Olha, vou dar um exemplo. Havia um certo negociante, e esse negociante, quando ele descia para negociar, no meio do caminho ele foi assaltado. Foi tirado tudo dele, foi roubado tudo dele, ainda se pancaram e deixaram quase morto. Olha para Jesus dar um exemplo de que é ser um verdadeiro cristão. Mas passando no caminho, o sacerdote olhou de lado e foi embora. Havia também um certo levita. Quem sabe o que é levita? Pessoa religiosa, gente. Sacerdote é pessoa religiosa. Levita é pessoa religiosa. Mas passando um samaritano. Quem era samaritano? Segundo a história bíblica, eram pessoas que não tinham valor nenhum para o povo de Israel. Era uma nação esquecida que não valia nada. Como agora a faixa de casa não vale nada. Aí Jesus disse: olha, um certo samaritano desceu. Quando ele viu aquele rapaz caído no caminho, ele pegou aquele rapaz, cuidou dele, passou com ele nas suas feridas, colocou na sua estalagem e foi levar uma hospedagem. Chegando lá, ele disse: olha, cuida bem desse homem aqui, e está aqui o dinheiro. Quando eu voltar, se você tiver gastado mais, eu pagarei. Olha quem você vai estar cuidando. O samaritano, que para muito não vale nada, é um pecador, que para muito não vale nada, está fazendo coisas que nem um crente, nem um sacerdote está fazendo. Quantos sacerdotes estão fazendo coisas aí absurdas? Mas se diz homem de Deus. Se diz homem de Deus. Defensor da religião, defensor da família. Aí Jesus diz: qual é desses três que é o bom? Eita, glória a Deus. Quem é o bom? O levita, o sacerdote ou o samaritano? Alguém disse: é o samaritano, né, que ajudou de fazer o mesmo. Faça o mesmo, você vai ter o tesouro do céu. Igreja do Senhor, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Glória a Deus. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Não pense que esses homens estão se levantando e vai defender a igreja, que ele vai me proteger na hora que ele tomar o trono, viu? Quando ele chegar no trono, sabe quem vai dar o poder a ele? Aleluia. Olha só, olha como é que é as coisas. Ele está com a força religiosa ao seu lado. Aleluia. Se diz ele um defensor de família, se diz ele um defensor da religião, vai ganhar essa força, vai chegar ao poder, vai assumir o trono, mas
acorde, igreja, se acorde em nome de Jesus, se acorde em nome de Jesus, não se engane. A Bíblia diz que o diabo sairá do abismo e vai dar poder a ele, que a terra e fogo no céu ele vai fazer descer. Glória a Deus. E aí vai começar a perseguição contra todos aqueles que são crentes verdadeiros, fiéis. Glória a Deus, vou terminar, passei da hora. Contra todos aqueles que vão ser fiéis. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico triste quando vejo a igreja cada vez mais se perdendo, cada vez mais se esquecendo dos ensinamentos de Jesus. Eu fico olhando assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? A igreja está se esquecendo do que Jesus ensinou. O que está acontecendo com essa igreja que está se esquecendo do que Jesus ensinou? Aleluia! O que está acontecendo, igreja, com você, que você está se esquecendo do que Jesus te ensinou? Aleluia. O teu adversário não é aquele que parece o teu inimigo, não. O teu adversário está do teu lado. Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso inimigo está do nosso lado. Aleluia. Quantos sacerdotes estão nos tronos, nos púlpitos de igreja, parecendo ser santo, mas é falso profeta? Quantos? Quantos nós temos hoje liderança, sendo líder de grandes ministérios, mas são falsos profetas, falsos sacerdotes? Aleluia. Mas as igrejas estão assim, o povo gosta. Aleluia, o povo gosta. Aleluia. Se eu estivesse aqui, quem sabe nessa noite aqui profetizando, dizendo para alguém aqui, venha que eu vou fazer aqui um milagre de mentira. A pessoa chegou aqui com uma cadeira de roda, eu fiz o teatro, ensinei a ele lá dentro, chegar aqui e dizer, se levanta para o meu se levantar, essa igreja estava topada de jeito. Porque o povo gosta de ser enganados. O verdadeiro milagre ele se espalha sem o homem querer que se espalhe. A Bíblia diz que quando o homem estava lá, na beira do tanque, 38 anos, paralítico. Jesus mandou para lá, Jesus chegou nele, tu quer ficar santo? Mas Senhor, toda vez que eu me levanto, lá você se agita, alguém vai primeiro que eu. Não, estou perguntando, você quer ficar santo? Mas Senhor, é questão, mas Senhor, toda vez que eu alguém vai primeiro que eu. Pega a tua cama, levanta e anda. Porque quem mandou foi quem fez o homem do barro. Quem mandou se levantar daí da beira do tanque foi o homem que fez o homem do barro. Soprou dele fogo de vida, levante, tome a tua cama e ande. Glória a Deus. Mas ele disse, vai, não diga a ninguém. Foi assim, meu pai? Eu disse, vá e não diga a ninguém quem foi que curou. Mas a alegria era tanta, Roberto, 38 anos paralítico. Glória a Deus, a alegria de quem foi curado era tanta, que ele não conteve ficar calado. Quando ele chegou no templo que viu Jesus, ele disse, foi ele quem me curou, foi ele quem me curou. Aleluia. Não precisa propagar não, a propaganda é feita pelo que recebe o milagre. Glória a Deus. Aleluia. Que a igreja perdeu isso, porque estão atrás do homem, estão atrás do homem. Veja como as coisas estão ficando tão fáceis hoje no meio da igreja. A igreja está se esquecendo dos princípios, a igreja está se esquecendo do verdadeiro amor, a igreja perdeu a essência do que é ser um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, aleluia, depende das coisas celestiais, esquece das coisas terrenas, porque tudo isso aqui irá aplicar. O apóstolo, aleluia, o Salomão em suas cartas, ele que aproveito eu, aleluia, nessa vida. Se eu pedir riqueza a Deus, Deus me deu, pedir sabedoria, Deus me deu, mas eu vou embora daqui, tudo isso eu ia deixar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E tem pessoas que só estão visando isso, os bens materiais. Glória a Deus. Aí Jesus pede, olha, e como falou o profeta, Daniel que está no lugar santo, haverá uma tribulação como nunca houve, nem haverá desde o princípio do mundo, e nem como essa haverá jamais. Quem está falando isso aqui é Jesus. Diz que vai se levantar o homem do pecado e vai se levantar de mansinho. Vai vir de mansinho parecendo ser, aleluia, parecendo ser amigo
você vê um homem fazer descer fogo do céu? Nós só conhecemos isso através dos dons de Deus, sim ou não? Elias, aleluia. Eliseu, que pediu para Deus cegar os soldados e Sírio, Deus cegou. Quando estava lá no meio da multidão, ele pediu para ele abrir os olhos, Deus fez ele abrir. Quando alguém derrubou o machado dentro da água e disse: e agora, meu Senhor, que o machado é emprestado, né? E agora como é que eu vou fazer para entregar? Ele foi lá, não foi derrubar o machado, foi aqui, ele foi, orou o machado, flutuou nas águas. Mas esse não era homem de Deus. Mas o homem do pecado, ele vai parecer ser Deus, é diferente. Igreja, não se engane, o homem do pecado vai parecer ser Deus. O verdadeiro homem de Deus, ele acolhe, ele dá vestimenta, ele dá alimento, ele visita, ele abre sua casa, sua residência. Esse é o verdadeiro homem de Deus. Mas aquele que não aceita o seu país, um estranho no seu país, e você diz que ele é um defensor da família, mas não aceita ninguém no seu país. Gente, pelo amor de Deus, vocês querem perder a graça que nós temos no nosso Brasil, chamado Brasil, que nós temos essa liberdade de ser crente, gritar em cada esquina. Vocês querem perder isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Não, o que está aí não vai fazer, não é aquele que quer se apossar. Vocês querem perder isso, essa liberdade que nós temos. Aleluia. Vocês querem perder essa liberdade que nós alcançamos ela por muitos anos. A igreja do Brasil cresceu, tem quase 50 milhões de crentes nesse Brasil. Agora imagine se esses 50 milhões de crentes clamassem a Deus por uma coisa do milagre para Deus fazer, Roberto. Aleluia. Glória, se apenas um homem disse a Senhor, cega toda saudade que Deus atendeu. Apenas um homem disse: Senhor, cega todos os soldados dos sírios, e Deus atendeu na hora. Imagine 50 milhões dizendo: Deus, salva o meu país. Agora, se ficar com esse negócio, não, isso aí é do diabo. Não, é aquele ali, é defensor das coisas satânicas. Não, esse é daquele. Não, esse. E odiando, e o ódio entrou dentro da igreja, muito pecado se grudou numa porta, que a igreja perdeu a sensa, que a igreja não depende de homem. A igreja não depende de homens. Glória a Deus. Nem esse que está, nem o que está para chegar. Porque nós somos debaixo da sombra do Altíssimo. Você está debaixo da sombra? Quem está debaixo da sombra aqui? Amém. Quem está debaixo da sombra aqui? Não tem mais ninguém. Quem está debaixo da sombra do Altíssimo? Quem está debaixo da sombra do Altíssimo? Não tem mais ninguém. Aí o crente que é temeroso, que tem medo, que se assusta com as coisas, é crente que não está debaixo da sombra do Onipotente. Quem está debaixo da sombra do Onipotente descansará. Igreja, creia na palavra. A palavra diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ainda que aperte a sola meu dia, mas tu não serás atingido. Creia na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Agora, se você for crer no homem, você vai ficar. Se você ver uma pessoa estranha na rua, você vai ficar lá com medo. Eu me lembro, vou terminar, eu passei da hora, vou terminar. Eu me lembro, leva uma parada. 30 anos atrás, a igreja entrou nas favelas, onde a droga reinava, a bala chovia. Mas a igreja tinha medo? A igreja tinha medo? Aleluia. A igreja tinha medo? Onde ele passava, o traficante ficava assim, ó. Onde passava uma irmã, onde passava um crente, o traficante ficava assim, porque ele sabia que ali tinha autoridade divina. Aleluia. O príncipe da casa que estava nele sabia que ali tinha divindade, tinha poder divino, ele ficava assim tremendo. Sabe por quê? Porque quando o crente abria a boca, o inferno corria. Glória a Deus. E hoje? Sabe se o crente tem coragem de entrar na favela hoje? Eita Jesus! Entra, mas com medo daquele de ser herido por uma bala. É assim ou não é? Porque perderam o dom, perderam a graça. Então se agarrando com o homem,
Estão buscando firmeza no homem. A única firmeza é nossa, é em Cristo. A firmeza da igreja é em Cristo. É em Cristo Jesus. Eles, por causa dos santos, eu vou pregar. Sabe por causa de quem Jesus vai pregar aqui? Por causa de você, por causa de mim. E por causa dos santos, eu vou abreviar esses dias. Aleluia, senão nenhuma carne se salvaria. E diz a Bíblia que quando ele raiar sobre a nuvem do céu, aleluia, todo o reino da terra, esses homens que se acham poderosos, esses homens que se acham dono do mundo, dono do poder, dono da força, a Bíblia diz que quando ele raiar lá de cima, eles se lamentarão. E vão procurar a rocha para se esconder. Porque quem vai descer agora é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Quem vai descer agora é o leão da tribo de Judá. Ele disse: eu vou voltar, agora eu vou voltar como rei. Aleluia, eu vou voltar como autoridade. Glória a Deus, nenhum homem na terra terá poder sobre mim. Eu vou voltar como rei, como autoridade. E todo joelho se dobrarão perante mim. Glória a Deus. Eu estou firme nesse homem. Ainda nas minhas falhas, nas minhas fraquezas, a minha firmeza está nesse homem. Glória a Deus. Está nele porque eu sei que ele está velando por mim. Tem pessoas confiando. Pistola da cintura. Crente. Outro dentro da sua casa rico. Crente. Glória a Deus. Mas irmão, precisa me defender. Aleluia. O mundo está rodeado de gente ruim. Eu preciso me defender. Aleluia. Mas a minha Bíblia diz, glória a Deus, no Salmo 91, que aquele que habita, aleluia, na sombra do esconderijo do Altíssimo, nela descansará. Aleluia, nela descansará. Praga alguma chegará à tua tenda, crente. Aleluia, crente, praga alguma chegará na tua tenda. Nem o mal entrará na tua casa, porque tu estás protegido, tu estás na sombra do Onipotente, daquele que olha, segura esse planeta de bilhões de toneladas na palma da sua mão e faz ele girar sob o seu comando. É sob a sombra dele que nós estamos guardados e protegidos em nome de Jesus. Glória a Deus. Ficamos de pé. Me perdoe pelas horas que passei. Glória a Deus. Eu pensei que a menina ia embora e aí eu cantar, né? Glória a Deus. Mas em nome de Jesus, igreja. Em nome de Jesus, Deus. Cuidado. Cuidado do pecado que está dentro da igreja. Parece que está se formando aí, se levantando o mundo inteiro. Vai se levantar do pecado. Cuidado. Cuidado, em nome de Jesus. Cuidado. Cuidado, ele vai parecer ser Deus. Cuidado, em nome de Jesus, cuidado. Glória a Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Meu Deus e meu Pai, te dou graça a Deus. Te dou graça porque o Senhor nos trouxe até aqui essa noite, Deus. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, e nos leve em paz para o nosso lado. Que a tua igreja, meu Senhor, comece a voltar para a tua palavra. Aleluia. Que a tua igreja, meu Deus, comece a ouvir a tua palavra. Aleluia. Aleluia. Ouvir a tua palavra. Porque a tua palavra, aleluia, é quem nos ensina. Meu Deus, a tua palavra, aleluia, é quem nos ensina a caminhar para a Nova Jerusalém, para a santa cidade. Aleluia, aonde o Senhor disse que vai fazer de Jerusalém uma santa cidade, vai fazer de Jerusalém uma nova nação, um novo povo. O Senhor disse que vai tirar os homens maus, os homens perversos. Aleluia, suas palavras, o Senhor disse: se você vir até a mim, eu farei você descer. Se você tentar se esconder no inferno, lá eu te acharei. Se você for para a profundeza do mar, lá eu darei ordem à serpente para te morder, mas você não vai escapar das minhas mãos. Eu vou fazer de Israel um novo povo, um povo de coração manso, um povo de coração limpo, mas os maus perversos eu vou destruir, diz o Senhor Jeová, através das suas palavras.
para que esse homem mau não permaneça dentro de mim. Aleluia. Para que a maldade não permaneça dentro de mim. Meu Deus, mas que eu faça de mim um coração puro, renovado, um coração manso, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, para que eu possa estar debaixo da sombra do Senhor. Amém. Oh, glória a Deus, porque o homem mau não entra debaixo da sombra, o homem perverso não entra debaixo da sombra, só os homens de corações limpos e mansos. Ó Deus, nos leva em paz para o nosso lar, nos guardando, nos abençoando e nos fortalecendo cada dia mais na Tua palavra, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo permaneça conosco, hoje para todos sempre. Todos dizem Amém.